Professor, essa atividade de aprimoramento que é para entregar hoje até que horas? Não, é para entregar até amanhã, né? Ah, sim, para entregar até amanhã, né? Até amanhã. Tá certo. É que eu coloquei lá ontem, né? Para vocês adiantarem. Na verdade, essa atividade era para vocês terem feito semana passada, mas como foi o feriado, né? Que aí virou aquela confusão, a faculdade não sabia se seguia o estado ou se seguia a prefeitura, né? No final, acabou seguindo o estado, tá? Então não teve a aula, mas era para semana passada. Vamos lá, pessoal. O nosso assunto hoje, né? Como estava tendo conteúdo, é um assunto básico, bem básico, tá? Nós vamos falar hoje de balanço patrimonial, tá? Eu montei aqui, né, um conteúdo de uma forma bem conceitual mesmo, porque assim, eu sei que tem alguns ainda que tem bastante dificuldade em separar, por exemplo, o que que é bem, direito, né, essas contas de balanço principalmente, tá? Porque o que nós temos no balanço, né, ativo, passivo e patrimônio líquido, né, tá? Isso parece ser fácil, mas na hora que a gente vai trabalhar assim, né? Quando a gente já tem mais experiência, né, a gente tira de letra. Mas no começo, igual vocês aí estão, às vezes pode ter um pouquinho de confusão, né, para entender, tá? Mas vamos lá. Falando balanço patrimonial, né? Ele é uma das demonstrações contábeis, né, obrigatórias pelas empresas, né, e geralmente ele é obrigatório para todas as empresas, independente do porte, independente do enquadramento tributário, entendeu? Seja real, presumido, arbitrado, simples, tá? Nós temos essa obrigatoriedade de fazer essa demonstração, tá? Oi, quando come ele, separa. Ela é uma demonstração, né, que está lá na norma da contabilidade, né, técnica geral, número 26, né? E o objetivo dela, do balanço, né, tem alguns autores, né, algumas pessoas que às vezes não são da área contábil, eles questionam muito o balanço, né? Porque qual que é o questionamento que eles dão, né? Até a gente já conversou sobre isso. Eles dizem que é uma demonstração estática, né? Ou seja, ela reflete um momento, né? Uma foto de um momento da empresa, tá? E que, por exemplo, quando a gente consegue ou quando o balanço é finalizado, por exemplo, lá no final do mês de março, abril, em alguns casos até junho, né? Essa informação já tecnicamente, né? Já perdeu validade, você já não tem muito mais o que fazer, né? Tá? Por esse fato dela, da tempestividade dela, né, não haver, né, tá? Mas o balanço, sim, ele é muito importante, né? Muito importante de que forma? Porque quando você tem um balanço em mãos, normalmente ele te traz o ano atual que você fechou, por exemplo, fechamos 2019, e junto ele traz 2018, né? Se você pegar o balanço anterior de 2018, você vai ter junto 2017. Então, em dois balanços, você tem ali refletido a demonstração, né, financeira da empresa de 3 anos, tá? Então, você pode muito bem ali pegar e fazer, né, uma análise horizontal disso, né, ver uma análise de perspectiva, né, de tendência, que eles chamam muito, né? Por quê? Porque você começa a analisar a empresa, você
botar numa planilha de Excel, por exemplo, 3 anos de balanço, você começa a ver as variações que houve, né? E você pode, junto com a horizontal, né, você fazer também a vertical. Não dá para fazer uma análise sem fazer a outra, tá, gente? Tá? Não dá para fazer vertical sem fazer horizontal e vice-versa. Então, você quando faz a horizontal, normalmente você faz a vertical. Professor, mas por que eu tenho que fazer vertical? Porque nem sempre o valor que você está vendo ele reflete uma informação confiável. Assim, confiável em que sentido? Vamos imaginar o seguinte: você, por exemplo, analisa lá uma empresa, né? Em 2019 ela teve 500 mil de custo de mercadoria vendida. Em 2018, né, ela teve 200 mil. Aí você assim, poxa, custo da empresa aumentou muito, né? De um ano para o outro, aumentou de 200 para 500 mil. Beleza, isso são valores, né? Então, agora o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma análise vertical. Espera aí, quanto que o meu custo em 2017 representava dentro das minhas vendas, né? E quanto que o meu custo em 2019 representa das minhas vendas. Então, quando eu faço a vertical, eu faço essa análise, né? A participação proporcional de cada conta dentro de um ano para o outro e dentro daquele exercício, né? Tá? E isso é importante, porque, vamos lá, se as minhas vendas aumentaram 50%, né, normalmente o meu custo vai aumentar proporcionalmente, tá? A não ser que eu aumentei muitas vendas e consegui uma redução ou teve um aumento, mas aí eu tenho que ver a proporção. Quanto que as minhas vendas variaram e quanto que o meu custo variou. Ó, se minhas vendas aumentou 50%, meu custo aumentou 50%, então, na verdade, ele é o mesmo, né? Ele não teve alteração, tá? Agora, se eu tive um aumento de venda de 50% e um aumento de custo de 100%, opa, aí é um ponto de observação que eu tenho que ver. Tem que saber o que aconteceu, tá? E o mesmo vai acontecer lá com as despesas, né? Quando a gente analisa uma despesa, né, que eu vou ver lá a minha parte financeira de um ano, a parte financeira de outro, então eu vou analisar isso aí tudo, entendeu? Eu vou olhar, né, quanto que eu tinha no caixa, quanto que eu tinha em estoque, né? Quando a gente pega dois balanços, gente, e começa a comparar ele, dois, três balanços, você começa a ver, tipo assim, ó, a empresa está investindo mais em estoque, ou a empresa está aumentando o faturamento, mas está aumentando, porque ela mudou a política dela e está dando mais crédito, ou seja, meus duplicados a receber aumenta. Aí você começa a olhar para fornecedores e vai ver se ela está mais endividada ou menos endividada com o fornecedor. Em que sentido? Ela pode conseguir mais prazo com o fornecedor, entendeu? Está conseguindo um prazo maior, ou pode estar deixando de pagar fornecedor. Então, tudo isso a gente consegue analisar, você entendeu? Tá? Olhando, né, basicamente, balanços patrimoniais, né, de um ano e de outro, ok? Tá? Então, são informações muito importantes. Para vocês verem, eu tenho um aplicativo, né, que fala de bolsa de valores, essas coisas, né? Outro dia eles estavam indicando algumas ações, né, para serem compradas, né, com base em que informação que eles estavam. Eles olharam o seguinte: tem ação que o preço dela está bem abaixo, tipo assim, metade do valor contábil dela. Professor, como é que a gente chega nisso? Pega o seguinte: se uma empresa tem um patrimônio líquido de 1 milhão, tá? E ela tem 1 milhão de ações na Bolsa de Valores. Então, teoricamente, cada ação dessa vale R$ 1, certo? Porque se eu tenho 1 milhão de ações e o meu patrimônio líquido vale 1 milhão, então se eu pegar 1 milhão do patrimônio líquido e dividir pelas ações que são os donos da empresa, né? Cada ação vale R$ 1, tá? Só que na bolsa, e isso contabilmente falando, na bolsa de valores, cada ação dessa valia tipo assim, 60 centavos, 50 centavos, tinha ação valendo até 37 centavos, ou seja, imagina, você está comprando R$ 1 pelo valor de 37 centavos, tá? Ah, professor, mas se eu quiser vender, eu não vou vender por esse preço. Sim, mas nós estamos analisando uma empresa com base na parte contábil dela, que é a contabilidade, é o que reflete o que a empresa realmente é.
Enquanto o valor de mercado é perspectiva, e perspectiva é uma coisa subjetiva, né? Tá? Então, muitas vezes você olha a bolsa de valores, a ação da empresa caiu, vale 10 centavos, valia R$ 1, agora vale 10 centavos, caiu 90%. Aí você olha a empresa, não tem dívida, não tem nada, assim, entendeu? Às vezes tem perspectiva de redução de faturamento ou de lucro, né? Por algum motivo. E essa questão de redução de lucro, o que acontece muitas vezes? Tem muitos investidores que são especuladores, na verdade, né? Não vou dizer que são investidores, são especuladores, são aquelas pessoas que compram na baixa para vender na alta, ou aquelas que compram empresas que vão distribuir bastante dividendo, né? Então só distribui dividendo se tiver lucro, tá? Então, essas pessoas, para eles, não vale. Então, eles fazem o quê? Eles querem se livrar dessas empresas, porque o negócio deles é ganho rápido. Agora, quem objetiva é investir realmente numa empresa e ver ela crescer e ver o seu patrimônio acompanhar, né? Essas pessoas, né? Aí elas vão comprar na baixa, lógico, né? Mais vantagem, mas com foco em outros índices, né? No caso, esse é um deles, de olhar o valor que a empresa, que a ação está no mercado e comparar o valor dessa ação com o patrimônio da empresa, tá? Vamos lá, né? E uma coisa importante do balanço, no balanço você analisa ali, né, o comportamento da empresa e a eficiência ou eficácia, né, da sua administração, tá? Então você começa a ver, ó, a empresa está se endividando muito, ou se está desendividando pouco, ou tem muito a pagar a longo prazo, ou a receber a longo prazo. Então, essas análises, né, quando a gente pega familiaridade, a gente começa a olhar os balanços e começa a fazer. Lógico, só de olhar eu vou entender? Não, eu vou lá e vou fazer índices, né? Eu vou analisar pelos índices, ok? Vamos lá então, tá? Aí nós temos que o balanço patrimonial, né, ele demonstra o patrimônio quantitativamente e qualitativamente, né? O que é quantitativo, né? Quantitativo é valor e qualitativo é característica, né? Aonde está esse valor. Então, por exemplo, eu tenho uma conta lá em Capital Social e tenho R$ 10.000. Capital social é a qualidade da conta, né? E quantitativo é os R$ 10.000, tá? Então, para vocês terem esse entendimento. Então, eu sempre tenho informação quali e quantitativa dentro do patrimônio, dentro do balanço patrimonial, tá? Aí o balanço patrimonial, né, como nós conhecemos ele hoje, né, ele vem lá da Lei 6.404, né, de 1976, né, a maioria de vocês, a grande maioria, não é nem nascido, né, tá? Mas essa lei ela veio para justamente organizar o mercado de ações, né, o mercado financeiro brasileiro, tá? E para estruturar, portanto que eles dizem que essa lei é a lei das SAs, né, lei das sociedades anônimas, porque veio criar regras para as empresas que tinham capital aberto em bolsa de valores, tá? Só que ela acaba, né, ela não fizeram somente para essas empresas, né, fizeram para todas, tá? Então, a maior parte das empresas tem que acabar seguindo todas as normas que estão na Lei 6.404, tá? E lá nos artigos de 178 até 184 dessa lei, né, é tudo que se fala sobre o balanço patrimonial, tá? 178, por exemplo, estabelece que no balanço as contas serão classificadas, né, segundo os elementos do patrimônio que registram e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento, a análise e situação financeira da companhia, né? Portanto, o balanço é composto por duas partes, um lado do ativo, outro lado do passivo. Tradicionalmente, é apresentado em forma de um gráfico, né, em forma de T, né, onde tem os dois lados, o lado do ativo e o lado passivo. E o lado do ativo, né, ativo circulante, ativo não circulante, e o lado do passivo, nós temos aí o passivo circulante, passivo não circulante e o patrimônio líquido, certo? Alguma dúvida nesse ponto? Todo mundo já conhece o balanço, né? Lindo, maravilhoso, né?
Vocês estão conseguindo enxergar slide bonitinho? Tem alguma coisa aí? Não, né? Tá tudo funcionando, né? Deixa eu ver aqui, para acompanhar vocês. Normal, professor. Beleza, tá vendo tudo aqui. Então, vamos lá. Falando de balanço, né? Aí nós temos aí a composição dele, né? E o lado do ativo, né? Que muitos usam o termo de o lado positivo da empresa, né? É onde a gente tem as aplicações de recursos, né? E o lado do passivo é a origem dos recursos. Então, tudo que tem na empresa está do lado do ativo e tudo que está do lado do passivo representa de quem é isso, né? Por quê? Porque uma parte é dos sócios, né, a gente fala que é na verdade não é nem dos sócios, é da empresa, né, que é a origem própria, né, que é os recursos próprios, que é o patrimônio líquido. E a outra parte é o passivo, que é os recursos de terceiro, ou seja, são as nossas dívidas que nós temos que pagar. Que a gente chama até de passivo exigível, né? É aquilo que nós temos que pagar. Que o patrimônio líquido, ele é um passivo? Ele é, porque ele é uma dívida que a empresa tem com os sócios, né? Com os acionistas. Só que ele é não exigível. Por que não exigível? Porque os sócios não vão cobrar da empresa o capital social. O sócio não vai cobrar da empresa lucros acumulados, reservas de capital, reserva de contingência e por aí vai, tá? Então, nós temos a parte que é, o que é o recurso próprio da empresa, tá? É aquilo que está no patrimônio líquido. O que é recurso de terceiros? É aquilo que está no passivo. Mas tudo isso, na prática, né, são os recursos que entraram na empresa e estão representados aonde? Tudo no ativo. Então, toda vez que eu faço um pagamento de uma dívida, né, toda vez que eu pago uma dívida, eu diminuo meu ativo. Por quê? Eu tenho que pegar um recurso que eu tenho que ir lá e entregar para alguém que eu tenho obrigação, né? Para um terceiro, tá? Então, e toda dívida que eu faço, ela aumenta também o meu ativo, certo? Então, é uma via de mão dupla, né? Tá? Se eu aumento o meu passivo, automaticamente eu aumento o meu ativo. Se eu diminuo o meu passivo, automaticamente eu diminuo o meu ativo, né? Eu só não, tipo assim, não vou diminuir o passivo e diminuir o ativo quando, por exemplo, eu trocar um passivo por um patrimônio líquido. Principalmente de que forma? Imagina que você tem sua empresa, uma empresa pequena, tá? Você deve para alguém. E aí você não tem como pagar essa pessoa. Aí o que você fala para ela? Você fala, cara, faz o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, você vem e vira sócio meu. Ou seja, é como se ele pegasse aquela dívida dele e aplicasse na empresa. Então essa dívida vira capital social, por exemplo, né? Então é uma dívida que no caso eu não mexo no ativo, tá? Tá? Mas aí, como dizer, eu aumento o meu patrimônio líquido, tá? Há uma troca entre ativo, entre passivo e patrimônio líquido, certo? Vou ter que criar horário para poder o pessoal chegar, viu? Porque toda hora tem que sair. Daqui para... Vamos lá, tá? Vocês têm alguma dúvida, gente, com relação à aplicação de recurso e origem de recurso, né? Porque é o seguinte, aonde eu aplico o recurso, eu sempre debito. Da onde vem esse recurso, eu sempre credito, tá? Por isso que o passivo, né, o lado passivo tem origem credora, né? Porque é origem de recurso. Por isso que o ativo tem origem devedora, porque é tudo aplicação de recurso, tá? É uma convenção isso. Ó, nós temos que no ativo, né, as contas representativas, né, dentro do ativo são as contas de bens e dos direitos, né, e elas vão ser dispostas em ordem decrescente, né, do grau de liquidez dos elementos, né.
O que que é um grau de liquidez, né? É a possibilidade, é o tempo que eu levo para transformar aquele bem ou aquele direito, né, aquele item que eu tenho no ativo, por exemplo, em dinheiro, tá? Por exemplo, qual a conta com maior liquidez que nós temos no balanço, no ativo? Qual que é? Caixa. Caixa. Por que que é caixa? Dinheiro. Porque ela, teoricamente, já é dinheiro. Então, eu não preciso transformar em dinheiro, tá? Pode ver que todo balanço que vocês pegarem, qual que é a primeira conta que vem? Conta caixa. Qual que é a segunda conta que vem? Banco. Banco. Por quê? Qual que é a diferença entre o caixa e o banco? A diferença entre o caixa e o banco é que o caixa, o dinheiro está comigo. No banco, eu tenho que ir lá e pedir para eles me entregarem. Não, professor, mas eu vou lá e passo o cartão e libera. Sim, mas eles te exigem, por exemplo, uma senha, um acesso, né? Não é assim não, né? Se você de repente está sem conexão à internet, você não consegue. Se você esquecer a sua senha, você não consegue. Então tem uma situaçãozinha aí criada aí, né? Que pode impedir, tá? Então, dentro do ativo, né, a gente tem o circulante e o não circulante, né? E o circulante, ele é organizado, né? O circulante também, o não circulante, né? Pela ordem de liquidez, tá? Então, basicamente, são valores já realizados, né? Que nós temos, né? Ou que serão realizados até o término do exercício social subsequente. Então, por isso que a gente chama de circulante, porque ele está no curto prazo, né? Por exemplo, eu posso ter duplicatas a receber no longo prazo, né? Nós temos aí empresas que vendem para você pagar em 24 vezes, em 36 vezes, né? Então, isso tudo é longo prazo. Não, professor, mas a maioria das empresas só vende 10 vezes. Sim, mas se você vir comprar, por exemplo, um carro financiado, esse carro ele é financiado às vezes em 36, 48, 60 meses aí, né? Então, tudo aquilo, quando eles fecham o balanço, eles vão pegar, ó, quais são os valores que eu tenho para receber no ano seguinte, né? Fechei balanço 2019. O que que eu tenho para receber em 2020? Então, tudo isso que eu tenho para receber em 2020 é curto prazo. Tudo aquilo que eu tenho para receber de 2021 em diante, ou seja, depois do exercício seguinte, é longo prazo, tá? Certo? Alguma dúvida disso aí, gente? Curto prazo, longo prazo, não tem problema, né? Tá? E aí a gente tem, né, dentro do nosso ativo, tanto o circulante como o não circulante, né? Nós temos o quê, né? A questão de separação entre bens e direitos, né? Qual que é a diferença entre bens e direitos, né? Bem é aquilo que é meu e está comigo, né? Por exemplo, caixa. Caixa é nosso, né, da empresa e está na empresa. O estoque é da empresa? Tá onde? Na empresa. O veículo é um bem porque ele é da empresa e está com a empresa, tá? E o que que são os direitos, né? Os direitos nada mais são que aquilo que é meu, mas não está comigo. Está com quem? Está com outro, né? Por exemplo, o banco. O banco é um direito. O senhor, mas é meu? Sim, mas para você pegar, você tem que ir lá e pedir para o banco. Então não está contigo, está com outro. Duplicata a receber é sua, você vendeu, é um valor seu, só que não está contigo, está com outra pessoa. Essa pessoa tem que te pagar para poder virar seu. Quando ela te pagar, vira caixa. Aí o caixa é um bem que é seu e está contigo. Enquanto que a duplicata a receber é um direito, porque ela é sua, mas não está contigo, tá? Ok? Uma pergunta: marcas e patentes é bem ou é direito? Eu acho que é direito. É um bem. Eu acho que é direito. É um bem. É um bem. É um bem, tá no ativo. Sim, os direitos Não, mas tem a também. tem bens e direitos. É o direito de possuir. Ótimo. Eu acho que é um direito de receber alguma coisa em troca
de outra coisa. Vamos Tipo, lá. a pessoa não pode usar a nossa marca. Marcas e patentes. É bem ou é direito? Direito. Direito, professor. Eu não vou responder isso, não. Bens Eu vou intangíveis. colocar essa pergunta lá no portal, valendo aí uns Bens 200 pontos pra intangíveis. vocês. Pode lá valer na nota da prova. Não, que dá professor, certo. deixa de molecagem. Vamos lá. É um bem, professor, é um bem intangível. Intangível. Eu falando aqui para vocês. O que eu disse para vocês? O que é bem? O que eu acabei de dizer para vocês? O que é um bem? Tudo que é meu está comigo. Sim. E direito? Tudo que é meu e não está comigo. Beleza. Marcas e patentes. É de quem? É meu. É minha. É meu. Ponto. Porque se está no ativo, é meu. Tá? Agora, está comigo ou não está comigo? Não sei. Depende. Está com alguém? Marcas e patentes. Está com alguém? Não. Tá com Não quem? tá Eu tenho que pedir. Eu tenho que pedir ela para alguém para poder usar a minha marca, minha patente? Não. E não. Não. Então, É um marcas e bem patentes é intangível. bem. Qual que é o problema? Que é um bem que não é corpóreo, é um bem intangível. Certo? Mas é bem, certo? Tá? Então, Agora pode pessoal, botar na prova. esses conceitos que nós temos que ter, né? É igual quando a gente fala, por exemplo, no Goodwill, você entendeu? Goodwill, o que é? Geralmente é o fundo de comércio, aquele valor além, né, que está registrado, por exemplo, contabilmente 100 mil, mas a empresa vale 200. Então, esses 100 mil a mais é o que a gente chama de Goodwill, tá? Por quê? Porque a empresa, ela vale o que ela é, mas vale também a perspectiva daquilo que ela pode gerar para mim, tá? Então, muitas vezes, por exemplo, você compra uma empresa não só pelo que ela tem, né? Mas, por exemplo, o que tem assim físico, né? Você compra a empresa porque uma marca dela é reconhecida, ela tem uma carteira de clientes muito boa, você entendeu? Ao ponto que a empresa fica é excelente, né? Então, tudo isso influencia. Tanto para vocês terem uma noção, por exemplo, assim, o IPTU, por exemplo, é um imposto, né? Que ele tem uma avaliação intangível, né? Por quê? Porque eles avaliam o IPTU com base no bairro que ele é. Então, tem bairro que é mais caro, tem bairro que é mais barato, e tecnicamente, aí eles falam assim, mas é com base no valor venal. Sim, e o valor venal você tira por base o quê? Nada mais que uma análise subjetiva, né? Ah, não, que se é no centro da cidade, então vale mais. Se é no Três Poderes, vale mais. Ah, não, se é lá no Conjunto Vitória, vale menos, tá? Então, é uma análise subjetiva, né? Porque, teoricamente, se a gente parasse para pensar, um metro quadrado é um metro quadrado. Então, por exemplo, eu vou cobrar o IPTU sobre metro quadrado. Então, o IPTU eu vou cobrar, sei lá, vamos pensar que fosse R$ 1 por metro quadrado. Uma casa de 100 metros quadrados, R$ 100 de IPTU. Ok. Tanto faz essa casa estar no Três Poderes, como está no Conjunto Vitória, no Parque Anhanguera, no centro, seriam R$ 1 por metro quadrado. Então, seria R$ 100. Tá? Só que não. Você pega uma casa dessa de 100 metros quadrados no Conjunto Vitória, vai pagar R$ 10. Lá no Três Poderes vai pagar 150, R$ 200, entendeu? Ah, é mais caro por quê? Porque valor venal, que é algo subjetivo, que é algo avaliado de forma, se a gente fosse para pensar, seria o nosso goodwill, né? Que é um intangível, ok? Coloquem aí essas contas em ordem, né? Em ordem de liquidez. Isso só no circulante por enquanto. Pode falar?
Já pode falar? Tá pronto já? Já colocou aí no papel? Eu não, tô até deitada, tô com preguiça. Ó, tá só olhando, né? Tá só Só- olhando, só. E é só com o olho lá de fora, o outro tá coberto. Tá fazendo frio aí, é? Ou ar-condicionado? E o ventilador junto. Não tem quem aguente. Aqui eu tô com uma previsão aqui para a região que eu tô aqui de fazer 9 graus no final de semana. Meu sonho. Professor, você não colocou nada no portal, não. Oi? Você não colocou nada no portal. O material ainda não. Vou colocar depois. Para responder esse quantidade. Lá no encontro 13 tem uma atividade para vocês realizarem até amanhã, tá? Sim, professor, porque o senhor coloca agora só uma tentativa. Injusto isso. Mas, justo. Nada é justo. Para vocês não ficar chutando. Ah, Aí vocês ficam Nada. chutando. Aí vocês respondem, aí vai lá, consulta o outro e fala assim, ah, amigo, né? Então deixa eu voltar lá, deixa eu corrigir a minha. Tá? você Mas vocês podem fazer ela, tá? Abrir. E enquanto vocês não enviar, vocês entram nela quantas vezes quiser, tá? Então, agora depois que enviou, acabou. Aí não tem mais o que fazer. Tá? Vamos lá. Todo mundo organizou aí já? A turma aí do terceiro, do quarto e do quinto período? Todo mundo já fez? Oxe, do sexto só eu, é? É, eu acho que é. Não, tem do sexto aí, tem a Mariana, a Mirelle, você, o Marcos, quem mais? É a Verônica. Não sei se o Sérgio está aí. E aí, mulher? Todo mundo pronto aí? Podemos responder? Podemos. Então vamos lá, então. Ficou bonitinho assim o de vocês? Só o final que eu botei. Sei que o senhor adiantamento. espera a gente falar. Tinha colocado vocês- adiantamento de funcionários primeiro do que o ICMS. É, mas aí é indiferente. Que eles vão ser recuperados praticamente no mesmo tempo, né? Pessoal, vocês viram aqui que aqui eu já coloquei os subgrupos, né, dentro do ativo circulante, né? O primeiro grupo é disponibilidades, né, que é caixa, banco, aplicação financeira, né? O segundo grupo é de créditos, que vem as duplicatas a receber, né? Terceiro grupo são estoques, tá? E estoques aí, dependendo da empresa, tem muita coisa, tá? Porque, por exemplo, eu posso ter aí dentro estoque de mercadoria, estoque de matéria-prima, estoque de material acabado, né? Estoque de produto em elaboração, tá? Então, tem vários tipos de itens que podem entrar em estoque, ok? E outros créditos, né? Que é ICMS recuperar, adiantamento funcionário, né? Posso ter outros impostos a recuperar aí dentro, né? Ou posso ter... Geralmente, nós temos subgrupos aí, né? Você entendeu? Eu tenho, dentro de outros créditos, eu tenho créditos tributários, adiantamento a funcionário, né? Eu posso ter, por exemplo, adiantamento de 13º, adiantamento de férias. Quando você paga as férias para o funcionário, aquele valor, aquele recibo de férias, ele é lançado no ativo, como um direito da empresa para descontar aquilo ali quando chegar no final do mês, tá? Professor, eu desconto as férias inteiras no final do mês? Depende, tá? Porque as férias, né, eu vou descontar na proporção que acontece em cada competência, em cada mês. Então, por exemplo, se o cara tirou umas férias do dia 1º ao dia 30 do mês, né, vamos pensar, o cara saiu de férias dia 2 de maio até dia 31 de maio. Então, essas férias aconteceram totalmente dentro de maio,
né? Quando a folha for fazer essa contabilização, ela vai puxar o valor integral, tá? Ou seja, essa conta vai zerar. Agora, se eu tenho um funcionário que saiu de férias no dia 22, por exemplo, né? Até dia 22 de maio, né? Saiu de férias hoje. Até o dia 21, até dia 20 de junho, por exemplo, tá? Então, ele tem 20 dias em junho e 10 dias de férias em maio. Então, quando a folha for fazer essa contabilização, né, o sistema vai fazer, primeiro, quantos dias de férias aconteceu em maio. Então, no fechamento da folha de maio, só vem os 10 dias. No fechamento da folha de junho, vem os 20 dias de férias, tá? Então, quando a gente faz conciliação de contas de férias, na verdade, que é o adiantamento de férias, a gente tem que ter esse cuidado, né? E muitas vezes ela não zera. Esse adiantamento ele vai sempre, dependendo da empresa, vai ter sempre algum saldo ali, tá? Por quê? Porque como a gente trabalha com período de competência, vai acontecer de acordo com competência. Até porque quando você paga a folha para o funcionário no final do mês, se ele estava um mês todinho de férias, a folha dele vem zerada, né? Agora, se você pega o funcionário que ele saiu de férias no dia 22, por exemplo, né, que são 10 dias de férias aí dentro do mês de maio, ele ainda vai receber na folha de maio os outros 20 dias que ele trabalhou, certo? Ok? Então, por isso, tá? Mas essa é a montagem do nosso ativo circulante, né? Por quê? Pô, caixa é a conta mais líquida que tem, entendeu? Ela já é dinheiro. A segunda com maior grau de liquidez é o banco, né? Depois vem duplicados a receber, né? Professor, mas duplicado a receber eu tenho que... Como é que eu... Se eu não receber, ela não é dinheiro. Sim, mas eu posso mandar para o banco, deixar lá, né? Usar como um crédito, como um valor que eu tenho a receber, como garantia, na verdade, tinha fugido da palavra, como garantia, né, para pegar um empréstimo no banco. O estoque de mercadoria, né, para eu fazer ele virar dinheiro, eu tenho que vender. E às vezes, para vender, eu tenho que convencer o cliente a comprar, né? Tá? Então a gente vê, às vezes, no calçadão, a gente passa aí, tá lá aquelas bancas lá, né? Fazendo oferta, produto que é R$ 100, tá vendendo por 20, né? Você aproveita e compra. Que muitas vezes a empresa está precisando fazer dinheiro, tá? E os outros créditos, né? Que eles demandam um pouco mais tempo, porque eu não consigo recuperar quando eu quero, naquele momento que eu quero. Eu tenho alguns critérios para recuperar. Então, por exemplo, o ICMS, eu só consigo recuperar, né, se eu tiver ICMS a pagar. Se eu não tiver nem ICMS a pagar, como é que eu vou ter a recuperar? Vai ficar esse crédito aqui, né? O funcionário, por exemplo, eu fiz um adiantamento funcionário lá, né? Imagina que eu dei R$ 5.000 aí para um funcionário só. Imagina se eu chegar no final do mês e ele faltou o mês todo quase, eu não tenho nem salário dele, como é que eu vou descontar isso dele, tá? Eu não tenho como descontar, tá? Mas aí eu não posso descontar a qualquer momento, eu vou descontar sempre no fechamento da folha, então eu tenho prazo para fazer isso, ok? Vamos lá. Saindo do ativo circulante, a gente desce e tem o quê? O ativo não circulante, né? E o não circulante, né, é o que a gente fala que é a longo prazo, mas na verdade esse negócio de dizer que não circulante a longo prazo, meu ponto de vista é um pouco furado, né? Por quê? Tipo assim, eu tenho lá um veículo, eu não tenho nem ideia de vender esse veículo, você entendeu? Ele não pode não acontecer no curto e nem no longo prazo, tá? Mas a gente trata ele como longo prazo, por quê? Porque eu tenho o realizável a longo prazo, né? Que são situações ali, são receitas que eu tenho ou valores que eu tenho para fazer que eles estarão classificados aí, né? Para serem executados, né? Para serem liquidados, transformados em dinheiro somente no longo prazo, tá? Ok? E aí nós temos, né? Dentro do não circulante, né? Nós temos o ativo realizável a longo prazo, que é tudo aquilo que eu tenho para receber, mas após o final do exercício seguinte, eu tenho os investimentos. O que é investimento? É tudo aquilo que eu adquiri, né? Eu, como empresa, adquiri pensando em ter valorização, tá? Por exemplo, comprei a ação de uma empresa, né? E essa ação dessa empresa eu estou esperando que ela valorize, né?
Ou comprei participação numa empresa. É diferente uma coisa da outra, tá? Uma coisa é você comprar ação, e aí você espera a valorização dessa ação. A outra é você comprar parte da empresa, né? E, tipo assim, você se torna um sócio participativo ali ou não, né? Ou você tem uma parte da empresa. E essa parte você torce para a empresa e bem para você. O seu ganho vai ser em cima do aumento do patrimônio líquido da empresa, tá? Enquanto a ação, não. Quando você compra uma ação, a perspectiva de mercado que faz aumentar ou diminuir, né, ela influencia no seu investimento, tá bom? Outra situação de investimento, bem, Paulo, vocês têm mais alguma ideia aí de investimento que a empresa pode fazer? Que nós já até citamos em sala de aula? Que às vezes vocês confundem bastante? Nada? Tá todo mundo dormindo aí? Não tô dormindo, não sei a resposta mesmo. Me veio nada à cabeça. Não veio nada na cabeça? O que que a empresa pode comprar, mas que ela não vai usar e que isso pode valorizar? Compra de terrenos, pô. Terreno. Terreno. Ó, todo mundo lembrou do terreno agora, né? Que bom, né? Tá? O terreno é assim, ó. A empresa compra um terreno. Se ela não tem perspectiva de utilizar ele ali, ou não está usando ele, né, para a atividade dela, ele é investimento, tá? Agora, se ela comprou um terreno, fez um estacionamento para poder usar na empresa, aí já não é investimento, tá? Aí ele vai estar dentro do imobilizado da empresa. Professor, mas dentro de usar tudo no imobilizado eu deprecio. Sim, só o terreno eu não deprecio, porque ele não perde valor, tá? Ele não tem, na verdade não, vamos lá, deixa eu corrigir. Não é que ele não perde valor, o terreno não tem desgaste, tá? Diferente de um veículo, por exemplo, com o tempo ele tem desgaste, então ele perde valor pelo uso. O terreno não, né? Tá? O terreno é até pelo contrário, né? Se você usar ele, ele fica até mais valorizado, né? Se você deixar um terreno ali cheio de mato, cheio de lixo, teoricamente ele vale menos do que você limpar ele, deixar ele bonitinho, né? Tá? Então aí a gente tem o imobilizado e tem também o intangível, né? O imobilizado é tudo aquilo que a gente precisa, que a empresa precisa, né? Para tocar as suas atividades, né? Então, a empresa precisa de veículos, precisa de máquinas, equipamentos, móveis, utensílios e por aí vai, computadores, né? E tudo isso aí, tá? Então, tudo isso é imobilizado, está dentro do uso da empresa para desenvolver suas atividades, tá? O intangível são aqueles bens da empresa que ele não tem corpo, né? Não tem forma física. Então, como a gente já citou, né? Marcas e patentes, o goodwill, o fundo de comércio, né? O capital intelectual, né? Professor, mas como que é um capital intelectual? Por exemplo, é uma coisa, na prática, a gente não, né? Eu não trabalhei com nenhuma empresa ainda que registre capital intelectual. Mas empresas têm capital intelectual. A questão é como mensurar isso, né? Por exemplo, nós já até citamos, né? Se você tem uma pizzaria onde a pizza é maravilhosa, ela é maravilhosa por quê? Pelo dono ou pelo pizzaiolo, né? Geralmente pelo pizzaiolo. Então, você tem que ele é um capital intelectual da empresa, né? Porque se ele sair, vai perder muita qualidade, né? E, por exemplo, igual o time de futebol, é um exemplo muito clássico, né? Porque quem faz a diferença são os jogadores, né? Pela sua habilidade, tá? E isso não tem como a empresa incorporar, vou pegar essa habilidade, vou passar para outro usar. Não tem, você entendeu? Ela tem que ter aquela pessoa ali prestando aquele serviço, tá? E só que time de futebol ainda é mais fácil, porque eles vão lá e contratam, sei lá, comprou o Neymar lá por 500 milhões, né? Então, qual que é o valor do imobilizado? É o que eu paguei, do intangível, né? Capital intelectual. É o valor que eu paguei nele, né? Aí eu posso, né? A gente hoje não tem mais avaliação, reavaliação de ativos, né? De imobilizado. Então, eu poderia reavaliar, se fosse o caso, não. O Neymar, depois dessa confusão, tá valendo menos, então eu vou diminuir, tá? Mas na verdade, não, tá? Então eu comprei, eu paguei, eu tenho esse valor que eu posso mensurar ali, tá? Por exemplo, algumas empresas podem fazer isso de que forma? Por exemplo, você contrata um líder, você tem um chefe,
um diretor da empresa, né? E ele é muito bom e no mercado e tal. Então você faz uma contratação com ele, você paga um valor alto nele aí, né? Para ele você ter ele da empresa, você pode de repente lançar isso como um intangível, capital intelectual. Olha, o valor referente ao contrato da pessoa. Enquanto ele estiver na empresa, você tem aquele valor, tá? E a partir do momento que ele sair da empresa, aí você tem que dar baixa nesse valor, porque você não vai ter ele mais, tá? Mas é algo muito complicado, muito complexo ainda, que as pessoas ainda, os profissionais ainda não conseguiram um alinhamento de como proceder nessas contabilizações, tá? Essas avaliações desses intangíveis aí, tá? É o mesmo com marcas e patentes, né? Ali você vai, tipo assim, registra como marcas, né, ou patentes, o valor que você gastou para registrar ela, né? Geralmente, né, os investimentos, né? Só que muitas vezes ela vale muito mais, né? Aí você teria que ter um goodwill, né, em cima de uma marca patente. Outro intangível, né, que é bem conhecido, é pesquisa e desenvolvimento, tá? Muitas empresas gastam aí fortunas, né, para desenvolver, por exemplo, um farmacêutico para desenvolver um remédio, alguma coisa assim, né? Gastam muito dinheiro, então eles vão, isso é despesa? Não, né? Isso é investimento. Então isso se torna um ativo não circulante e intangível, porque vai virar quando ele tiver a patente desse remédio funcionando, qual que é o custo dessa patente? É tudo isso que ele gastou, tá? E aí tem isso durante aí 2, 3, 10 anos, aí tem alguns remédios que vão ter 20 anos, né? Então, depois de 20 anos, ele já não, ele já, pode dizer, perde todo esse investimento dele, né? Mas durante esse tempo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a amortização desse valor, tá? Ele vai transformando esse valor em despesa, ok? Professor, mas e se eu gastar, né, com um produto e esse produto não vingar nada, não virar nada, não der certo? Aí você vai lançar como despesa, porque aí foi perdido mesmo, né? É a mesma coisa que você gastar para fazer um poço, né? Vamos lá, você está na fazenda, gastou para fazer um poço, deu água, beleza. Você imobiliza aquele poço, né? Você vai poder usar aquele poço, sei lá, durante 10 anos. Faz a imobilização dele. Se você não achar água, você só teve despesa. Aí você lança tudo como despesa. Você não tem como imobilizar, porque você vai ter um poço seco, ele não vale nada, né? Tá? Ok? Vamos lá. Nós temos algumas contas aí. Organizem essas contas em ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. Enquanto isso, eu vou tomar uma água aqui. Opa. Quietinho. Já fiz aqui na minha cabeça. Já fiz aqui na minha cabeça. Que bom. Não vou escrever, não.
Ele era sem essa tamanho. Não. A bag tá lá no... Traga esse tempo pra tua mãe, viu? Oh, vai dar. Você tem a máquina. Que já foi. Ok. Bora, professor, que tem a live do Gustavo Lima para assistir. Que? Gustavo Lima? Tem Chitãozinho e Chororó, não tem? Sei lá. Sou mais Chitãozinho. Né? Todo mundo fez aí, gente? Podemos passar aqui? Tá. Vamos lá, como é que ficou? Sim. Ficou bonitinho assim? Separadinho, lindo, maravilhoso. Não, separadinho, lindo, maravilhoso, não, né? Eu quero ver se quem colocou os empréstimos de sócio aí no longo prazo aí. Colocou? Não, Não. Por que não? eu coloquei investimento. Ah, é? Você Eu tá coloquei em investindo no sócio? realizável. Coloquei também, ó. Coloquei em realizável. É. Pelo menos alguma coisa. Empréstimo para sócio, tá? Mesmo que o sócio pegar hoje e falar assim, ó, vamos supor, você tá fechando o balanço, o sócio está devendo, né, para a empresa, fez um empréstimo lá. Aí você diz que vai pagar daí a 3 meses, quer dizer, seria no ano seguinte, né? Não, empréstimo para sócio sempre ele vai ser registrado no longo prazo, tá? Mesmo que ele te pague com 6 meses, 3 meses, um mês, mas se fechou o balanço, tem esse valor lá, ele vai estar registrado sempre no longo prazo. Por quê? Porque o sócio é um cara que você não vai botar ele no pau para cobrar, né? Você entendeu? Tá? Você não vai abrir processo judicial, você não vai mandar para cartório nem nada.
tá? Então, é sempre a longo prazo. Sempre há a perspectiva de que o cara não vai te pagar no curto prazo, tá? O outro, por causa de receber a longo prazo, né? Esse é fácil, né? Já tá, é o mais comum que a gente tem de realizar a longo prazo em algumas empresas aí. Ações de outras companhias e terrenos são aquilo que a gente compra esperando valorização, né? Ou para não deixar o dinheiro parado. Então, a junta aí poderia ter participações em outras companhias, né? Ou participações em coligadas, né? Ou participações em controladas. A diferença entre coligada e controlada depende da sua participação que você tem dentro da empresa, tá bom? Aí temos imobilizados, né? Veículos, instalações, computadores, imóveis, máquinas e equipamentos. Temos ainda móveis e utensílios, né? Que se classificam aí também. E o intangível, que tem até um acento a mais aí, marcas e patentes e goodwill, né? Temos também capital intelectual, pesquisa e desenvolvimento, várias outras situações aí, se a gente for pesquisar, a gente vai encontrar, ok? Então, aqui, a gente fecha o lado do ativo, né? Todas as contas de ativo estão aí. Depreciação, entra onde, gente? Depreciação Conta redutiva é, redutora do imobilizado. Isso. é imobilizado. É uma conta, entra junto com o imobilizado, só que é uma conta redutora, né? Direito de uso de software, entra onde? Direito do que, professor? Patente. Oh, intangível. Intangível. Deixa eu pensar, tem uma outra que veio e já está fugindo da cabeça. Peraí. Reformas em imóveis de terceiros. Reforma? Vamos lá, você alugou um prédio para montar a sua empresa, né? Você vai ter que gastar com reforma, não vai? E essa reforma, ela não é despesa, você não pode lançar ela como despesa, você nem começou a atuar ainda, você nem começou a vender. Aí ela vira um ativo. Investimento? Eu acho que é investimento também. Investimento, ele vai te render lucro depois? Vai. Acredito que sim. Não, não vai não. Você vai lançar também lá no intangível, tá? Reformas em terceiro é o intangível, é o direito que você vai ter de transformar ele em despesa de acordo com o prazo seu de aluguel que você vai usar. Vamos supor que você gastou 200 mil para organizar o prédio, né? Para reforma e tudo mais. E só que o prédio não é seu. Então você não tem um imobilizado ali de imóvel, que não é seu, tá? Então esse gasto, vamos supor que você tem um aluguel de 5 anos. Então você gastou 200 mil, você vai transformar ele em despesa anualmente durante o prazo do seu contrato de aluguel, tá? Então em 5 anos ele transforma. Seria como assim? A gente nos imobilizados a gente tem a depreciação. Nesse caso seria amortização, tá? Durante 5 anos. Ah, não, meu contrato de aluguel é para 10, então você vai amortizar em 10 anos. Ah, não, meu contrato de aluguel é para 2 anos, então você vai amortizar em 2 anos, tá? O direito de uso de software é a mesma coisa, você compra um software, né? Só que assim, você não compra o software, você compra o direito de utilizar esse software por um prazo. Então, esse valor você paga por ele, ele vai virar amortização também aos poucos, tá? Ok? De acordo com o prazo que você tem. Ah, eu comprei um Windows lá, né? Um Windows, sei lá, nem sei qual que tá aí agora, Windows 11, 12, sei lá o que que é. Ah, paguei R$ 1.000. Eu posso usar ele 5 anos. Então, você vai pegar os R$ 1.000 e vai dividir e vai ser R$ 200 por ano de despesa, tá? Aqui, as pessoas geralmente jogam tudo despesa, tá? Né? Quando é um valor pequeno perante a empresa, não tem muito problema. Professor, tá mudo? Só tem áudio. Desligou o microfone. Eu tô falando isso tudo e agora vocês me falam, né? Eu desliguei sem querer, então. Ou alguém me desligou aí. Quem foi que me desligou? Vamos lá. Qual a última coisa que vocês ouviram? Sei lá. Sei lá. Bom,
A gente estava conversando agora mesmo, falando de reforma de imóveis de terceiro, né? Isso vocês ouviram, né? Tá? Que a reforma de terceiros é um direito, tenho, né? Seria um bem intangível, um direito, na verdade, é um bem, né? Eu não sei como é que isso é bem o direito. É meu, né? Eu vou usar, então é um bem, tá? Intangível, que eu vou amortizar durante o período de aluguel, tá? E aí o que eu citei para vocês é a questão de direito de uso de software, né? Que, por exemplo, vocês compram aí, pede para alguém desenvolver um software para vocês, para a empresa de vocês, e um softwarezinho de R$ 1.000, você não vai ficar aí controlando isso, né, gente? Pelo amor de Deus, tá? Mas se for um software, às vezes, de 100 mil, 200 mil, software de 1 milhão, 10 milhões de reais, dependendo da empresa aí, né? Ela pode usar ele por um tempo, então vai fazer esse controle dele como intangível, né? Como direito de uso de software, e vai fazer o quê? A amortização durante o tempo que ela pode usar esse direito, tá? Esse software, ok? É isso. Vamos lá. Aí, terminando o ativo, a gente passa para o lado do passivo, né? E lá no passivo nós temos o passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, né? É um termo bem legalzinho que eu gosto muito, né? É que no passivo ele representa para nós as nossas obrigações, né? E essas obrigações são dois tipos, são classificadas de duas formas: obrigação de pagar e obrigação de fazer. Professor, qual que é a diferença entre uma obrigação quando ela é de pagar e o que é uma obrigação de fazer, para a gente poder entender essa diferença, tá? É simples. Você comprou uma mercadoria, não pagou. Você tem uma dívida, tá? Você tem uma obrigação de pagar. Você contratou um serviço, a pessoa prestou o serviço e você não pagou. Você tem a obrigação de pagar essa pessoa. Você, vamos lá, fez uma festa, um evento, comprou lá um monte de coisa para esse evento da empresa, é uma despesa com o evento, né? Não pagou. Tem a obrigação de pagar. Seu funcionário trabalhou, fechou a folha, você tem a obrigação de pagar, tá? Então, tudo aquilo que você já usou, tudo ali bonitinho, beleza, né? E não pagou, gerou uma obrigação para pagar, ok? O que é a obrigação de fazer? Vamos lá, a obrigação de fazer é quando o seu cliente, ele te adianta um dinheiro e você ainda não entregou para ele aquilo que ele comprou de você, tá? Ou aquilo pelo qual ele está pagando. Então, a gente trabalha, né, na obrigação de fazer, são um grupo de receita, só que uma receita que ainda não é receita na concepção da palavra. Por que não é receita ainda? Porque ainda não houve a transferência da propriedade ou ainda não houve a prestação do serviço. Exemplo, você, por exemplo, produz máquinas, né? Vamos pensar em empresas aí que produzem máquinas grandes e caras, né? Então, muitas vezes, um cliente seu, ele vai te encomendar essa máquina e você diz para ele assim, olha, eu vou conseguir te entregar essa máquina daqui 2 anos, né? E ele, beleza. E o que ele faz? Ele já te paga uma parte adiantada, né? Essa parte que ele paga é receita? Não. Só vai ser receita quando você entregar a máquina para ele. Mas nesse momento, o que ele te fez foi um adiantamento para o qual você deve entregar um bem para ele depois, tá? Ou seja, você vai fazer uma venda ainda, mas ele te adiantou esse dinheiro. Então, é o que a gente chama de receita diferida, tá? Ou seja, toda receita diferida é uma receita que ainda não aconteceu porque eu ainda não entreguei o bem, não prestei o serviço, e ela não é receita ainda. Então, ela vai ficar como uma obrigação. Eu tenho a obrigação de fazer alguma coisa, tá? Uma muito comum, né, que acontece... Professor, Oi? no lançamento de uma receita diferida, como ela é no passivo, eu acredito, né? E o que é a contrapartida Sim. dela, o débito o quê? É o caixa, velho. Ou o banco. Aonde entrou o dinheiro? Ah, Tá?
Onde entrou o dinheiro, você vai debitar. Aí, porque assim, ó, toda receita a gente acredita, não acredita? Sim. Sim, eu estou acreditando nela. Só que ao invés de eu registrar ela no DRE, eu registro ela dentro do passivo. Olha que beleza, coisa linda. Aí acontece o seguinte, vamos lá, eu vou até comentar. Isso acontece demais com as construtoras que fazem prédios, que vendem aí apartamento aí, né? E vão entregar esse apartamento daqui a 2 anos, 3 anos, né? Quando entrega, né? Então, a pessoa que comprou, ela vai pagando, não vai? Então, todo mês ela paga uma parcela. E todo mês, essa construtora tem uma receita diferida, que ela vai recebendo, vai gastando, vai investindo, só que ela não tem ainda, né? Não entregou o bem. Então, não entregou o bem, ela tem receita diferida, tá? Aí, quando ela entrega o imóvel, ela vai lá, faz a escritura, faz a transferência do imóvel para o cliente, né? Aí naquele momento ela tem a receita. Aí ela vai o quê? Ela registra a receita lá no DRE, acredita lá, essa aqui tinha sido creditada, eu debito. E eu debito e zero ela, zero pelo menos a parte relativa a essa venda, né? Tá? Então é um detalhe bem interessante aí, tá? Então a gente tem aí as obrigações de pagar, a obrigação de fazer e as obrigações de não fazer nada, que é o patrimônio líquido, né? Que são obrigações que nós temos, mas não são exigíveis, né? E o nosso passivo, diferentemente do nosso ativo, ele é organizado de acordo com a exigibilidade das contas, tá? Então, nós temos, por exemplo, lá dentro das nossas exigibilidades, né, no passivo circulante, que é as nossas exigibilidades de curto prazo, né? Obrigações com fornecedores, empréstimos de financiamentos, obrigações tributárias, obrigações trabalhistas e previdenciárias, outras obrigações, tá? Tudo isso está dentro do nosso passivo circulante, certo? Alguma dúvida até aqui? Aí nós temos o passivo não circulante, né? Que é aquilo que é exigível a longo prazo, né? Ou seja, aquelas dívidas que nós temos para pagar de longo prazo. Detalhe, lembram que lá no nosso ativo não circulante, nós temos dentro do realizável a longo prazo os empréstimos que a empresa faz para o sócio? Beleza. Aqui dentro do passivo não circulante, dentro do passivo exigível a longo prazo, nós temos também as dívidas que a empresa tem com o sócio. Por exemplo, se ela pegar um empréstimo com o sócio, então, teoricamente, ela nunca essa dívida vai entrar no curto prazo. Sempre vai entrar no longo prazo. Ok? Dúvidas aí? Nenhuma? Vamos lá então. Montem aí para nós, separando em circulante e não circulante, essas contas aí do nosso passivo. Volta o slide bem, professor, por favor. Oi? Voltar o slide uma página, por favor. Voltar? Sim. Mais uma. Aí você quer colar, né? Eu quero saber, não decorei o negócio, olha. Não deu tempo. Printou? Deu tempo, não. Então O printa celular aí. acabou. Então printa aí. Agora, pode falar. Não quer dizer que isso aqui está na ordem, não, né? Toma cuidado, hein? Senhor, Ai, ai. Vocês não dão ponto sem nó, não. nem o senhor. Ah, mas eu com as criaturas que eu lido aqui todo dia, né? Eu tenho que dar meu jeitinho para tentar complicar um pouquinho a vida de vocês, né? Hoje o senhor quer mais o quê? Mais do que já tá complicada.
Não, Ah, você complicar pode naquele ver. sentido assim, de exigir de vocês, né? Passa o slide pra gente ver. Calma, deixa o pessoal fazer aí. Mas não dá pra fazer, já passou e o meu ficou parado aqui. Hum, então, sai e entra de novo. Já foi.
professor. Travou, foi? Não, da minha parte não. Tô aqui vendo outras coisinhas. Vocês terminaram aí? Organizaram? Dormiu. Todo mundo. Todo mundo tá pronto aí? Aqui já tá certo. Eu tô aprendendo aquele migué que o povo dá assim de fingir que travou, sabe? Pra ver se o outro desiste. Vamos lá. Como é que ficaria então, gente? Ficaria, né? Receitas diferidas e empréstimo a longo prazo ali, né? Fornecedores vem primeiro, tá? Que são as mais exigíveis, né? Vocês podem falar assim, professor, mas na minha empresa, primeira coisa paga funcionário. Beleza. Só que se não pagar fornecedor, evita, não vai ter crédito aí muitas vezes para comprar mais mercadoria e aí nem emprego não tem, né? É uma convenção, tá, gente? Mas aí, de acordo com a empresa, ela pode determinar que vai ficar salários em cima, tá? Mas é de acordo com a característica de cada uma mesmo, tá? Mas normalmente, fornecedor, depois empréstimos bancários, depois ICMS a recolher, né? Que são os tributos a recolher ali que tem, salários a pagar, né? E não só salários, né? Vem ali salários, vem férias a pagar, pode vir, né? Alguma férias ou pode rescisão a pagar, prolabore e outras coisas mais ali dentro, né? Geralmente vem tudo junto, né? INSS, FGTS, tudo que é de obrigações trabalhistas vem junto. E em cima a gente teria as obrigações tributárias, né? E no contas diversas aí seriam outras obrigações, tá? Todas de curto prazo. E no longo prazo, receitas diferidas e empréstimos a longo prazo, tá? Ok? E geralmente empréstimo vem, eu coloquei receita aqui em cima, mas geralmente empréstimo vem em cima, porque o empréstimo, geralmente o prazo dele pode ser menor para pagar, né, do que as receitas, ok? Porque uma é obrigação de pagar, é outra obrigação de fazer, né? Vamos lá então. Entrando no patrimônio líquido, né, para finalizar o nosso balanço patrimonial, né, é a parte onde que mostra, né, o que é da empresa, né? Eu falo muito, gente, se vocês pensarem em abrir uma empresa, né, põe na cabeça, o que eu tenho de recurso que eu não vou mais precisar? Não, professor, mas quando a gente pensa em abrir empresa, eu penso em abrir para dar lucro e ganhar dinheiro. Beleza, é outra história. Você ganhar dinheiro com o lucro da empresa é uma coisa. A outra é você colocar o dinheiro na empresa e querer pegar de volta, tá? Por quê? Para pensar, quando a gente abre uma empresa, a gente coloca um dinheiro nela. Vamos lá, você vai aumentar, vai mexer aí com... vamos pensar que você vai vender roupa. Você vai comprar lá em Goiânia, né? E vai vender roupa, tá? Então você pega aí R$ 2.000, vai lá em Goiânia e compra esses R$ 2.000 de roupa. Então o que a sua empresa tem? Você tem um capital social de 2.000 e tem estoque de 2.000, ok? Beleza, tá ali. Aí, se você quiser pegar esse dinheiro de volta, o que vai acontecer? Você tem que vender o estoque, não tem? Então você vende o estoque, você pagou 2.000, vamos supor que você vende isso aí por 5. Então você vai ter uma DRE, receita 5, custo 2. Tive um lucro de 3. Tá? Beleza. Onde está esse aí? Esse 5.000 vai estar lá no seu caixa. Se você pegar o seu lucro e pegar o seu capital social, o que sobra para a empresa? Nada. Tá? Imagina você abrindo uma lanchonete. Você põe lá 50.000 para abrir essa lanchonete. Aí você compra freezer, você compra estoque, você compra mesas, né, ar-condicionado, você compra um monte de coisa e monta a empresa, tá? Beleza. Se você quiser pegar os seus 50.000 de volta, o que você tem que fazer? Vender estoque, vender o imobilizado, vender tudo ali e pegar de volta. O que sobra para a empresa? Nada. Então, quando você pensar em abrir uma empresa, lembre-se, sempre você vai colocar na empresa aquele valor que você não vai precisar mais, tá? Porque ele deixa de ser seu. O que você vai pegar da empresa é uma parte do lucro.
Ah, não, professor, mas o lucro é todo meu. Beleza, você pega o lucro todo. O lucro não é algo que acontece de uma vez, ele vai acontecendo aos poucos, né? E esse dinheiro, aos poucos, ele está representado lá dentro do ativo, né? Forma de caixa, de estoque, de duplicatas, de um monte de coisa, tá? Então, você muitas vezes não tem como pegar esse lucro da empresa, não da forma que você está imaginando, tá bom? Tá? Então, tem esse cuidado. E outra coisa, se eu pegar o lucro da empresa, né? Tecnicamente a empresa vendeu por 5, comprou por 5, vendeu por 10, mas ela ficou só com 5. Ou seja, a empresa trabalhou de graça. Se ela trabalha de graça, ela não cresce, tá? Como que você vai comprar mais estoque? Não, você vai só repor o estoque. Você não consegue ter mais, você não consegue investir em imobilizado, fazer uma reforma. Por quê? Porque você está consumindo o lucro da empresa, tá bom? Então, quando a empresa dá lucro, a gente fica com uma parte, o restante tem que ser reinvestido na empresa, tá bom? Para que a empresa possa crescer, tá? Vamos lá. A gente tem que ela representa os recursos próprios, né, de origem dos proprietários, né, e os recursos que são origem também originados na atividade econômica da empresa, tá? Ou seja, na questão da gente gastar dinheiro, né, que é ter as despesas para poder fazer vendas, essas vendas gerarem receita, né, e a receita no final gerar lucro ou gerar prejuízo. Se gera prejuízo, diminui o nosso patrimônio líquido, certo? Vamos lá. Aqui a gente tem um desenho bem legal, né, do balanço patrimonial, né, com os seus subgrupos, né, os principais, né, disponível, né, valores a receber, estoques, né, dentro do nosso ativo circulante. Dentro do nosso ativo não circulante, nós temos realizado a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. Dentro do nosso passivo, nós temos lá as nossas obrigações com fornecedores, com salários e encargos, com empréstimos, com financiamentos, né? Tá? Aí nós temos também empréstimos e financiamentos, a gente vê a nomenclatura aí, né? De curto prazo e longo prazo, né? E dentro do patrimônio líquido nós temos capital social, lucros acumulados, né? Essa conta de lucros acumulados acontece nas pequenas empresas ou médias, né? A que tem capital fechado, capital, empresa de capital aberto, que está lá na Bolsa de Valores ou capital aberto, só mesmo desde a Bolsa de Valores, né? Ela não pode ter essa conta de lucros acumulados, tá? Ou o lucro vira algum tipo de reserva, né? Seja reserva de capital, reserva de lucro, reserva de contingência, qualquer tipo de reserva aí. Ou ele é distribuído, tá? Ou ele é distribuído. Então, ou o lucro vira aumento de capital social, qualquer coisa ali, ou ele vai ter que ser distribuído, tá? Obrigatoriamente, ok? Vamos lá. Aí tem mais um aqui, né? Que ele mostra a mesma coisa, mas com um entendimento diferenciado. Ou seja, no ativo eu tenho os bens e os direitos, e no passivo nós temos as obrigações. Ok? Né? Com bens e direitos nós temos aí dinheiro, estoque de mercadorias, veículos, imóveis, máquinas, ferramentas, móveis, utensílios, marcas e patentes, direitos, né, diversos aí, depósito em banco, duplicata a receber, título a receber, aluguéis a receber, ações, tá? Então nós temos aí, ó, se a gente descer, até marcas e patentes, né, são os nossos bens. E depois, né, depósito em banco, duplicata a receber, título a receber, aluguéis a receber, ações são os nossos direitos. Do outro lado, nós temos as nossas obrigações, né? A maior parte delas é escrita aí, ó, a pagar, né? É bem fácil de identificar, né? Empréstimos, salários, duplicatas, financiamentos, impostos, encargos sociais, aluguéis, títulos, promissórias, contas a pagar. E temos também fornecedores, tá? Alguma dúvida, gente, desse conceito de balanço patrimonial, onde a gente envolve muito ativo e passivo? Isso, muitas vezes a gente fala assim, eu já entendi. Leia, procure outros entendimentos, outros autores, né, do que você está acostumado, né?
que vão falar um pouquinho sobre ativo, sobre passivo, tem os CPCs também, né? Que vão falar lá, só que a linguagem do CPC é bem técnica, né? Então, às vezes, a gente se perde um pouco, porque usa algumas palavras que às vezes a gente não está familiarizado, né? Mas é uma hora, é um momento da gente evoluir também, né? E ter novos conhecimentos, tá? Mas a gente tem muita coisa aí interessante na internet que pode nos ajudar a ter esse conhecimento, tá bom? Então, vamos lá. Para a gente finalizar aqui, né, nosso encontro de hoje, vocês têm aqui uma atividade para vocês montarem o nosso balanço patrimonial, ok? Quem montar o balanço patrimonial aí até às 10 horas, manuscrito, e tirar uma foto e me mandar no meu privado, tem 100 pontos. Eu quero ele bonitinho. Like do Gustavo Lima, Deus. Manuscrito, professor. Deixa eu ver. Manuscrito. Por quê? Porque eu quero o nome de vocês lá em cima lá também, tá? Tira print. Ok. Não quero print não. Não, vocês podem tirar print aí para montar, mas vocês vão montar no papel aí. Vou ver um negócio aqui. Vamos lá, corrigindo. Vale 200 pontos, viu? Quem fizer bonitinho aí e mandar aí um... Tá, me convenceu. Tá bom? Então tá, vou deixar vocês fazendo. Deixa eu tomar uma água aqui.